Salve, salve, galera, o terceiro ano ST. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 18, tá? Vamos trabalhar um pouco sobre descrição, saber o que é isso, como se trabalha em língua espanhola e as suas características, como aparecem, beleza? Vamos lá, vamos à aula. Abraço a todos. Bem, gente, hoje a gente inicia o nosso livro 5 com a nossa aula 18, né? Tipologia textual, terceiro ano médio IST, né? E a gente vai verificar o que nossa unidade nos fala, nossa unidade 18, né, do livro 5, o que ela nos fala e o que é importante a gente perceber, o que é importante a gente verificar, certo? E vale ressaltar que o assunto de hoje é de suma importância para a preparação para concursos públicos, sobretudo o Enem, que não deixa de ser um concurso público, né? Tipologia textual está presente, gente, tanto nas provas de língua portuguesa quanto nas redações. E aí, iremos apresentar as principais características de cada tipologia textual, né, para evitar que você caia em pegadinhas, mas assim, dando sempre o ênfase no assunto em que propõe a nossa unidade, tá? Nossa classe 18, certo? Então a gente vai fazer rapidinho um parecer maior, a gente vai falar um pouco, para que vocês lembrem, até porque a maioria do que será falado aqui, vocês já conhecem, já ouviram falar, já estudaram com os professores de língua portuguesa e os professores de redação. E também de literatura, né? Você sabe que língua e linguagem, elas caminham juntas. Bom, gente, uma das questões que se coloca em xeque, né, é qual a diferença entre tipologia textual e gênero textual. Alguns alunos ainda têm essa dúvida. E a gente resolve trazer essa dúvida comum, né, para que a gente possa tá falando aqui, tirando algumas dúvidas. Por exemplo, o gênero textual, ele é relacionado a um contexto histórico e cultural. E são diversos exemplos, né? Como carta, e-mail, receita culinária, enfim, telefonemas e outros tantos. E, por outro lado, a tipologia textual, gente, ela se relaciona com a estrutura, com o conteúdo, com a forma, com o texto, como o texto se apresenta, sobretudo sobre as 4 principais tipos, né? Mais conhecidos, né, que é a narração, dissertação, descrição e injunção, né? Bom, como a gente vai focar na descrição, né, que é o que propõe o nosso material, descrição, gente, como tipologia textual, né, nesse tipo de texto, o autor se coloca na posição de observador e explica como é determinada coisa, como fato, como objeto, com a pessoa, né? Ele se preocupa com isso, ele observa, ele descreve, como o próprio nome fala. A exposição de uma opinião, ou sentimento, ou as duas coisas, né? Normalmente é a partir da descrição que é possível que o leitor crie em sua mente uma imagem do que está sendo descrito. É muito comum vermos uma forte presença dos 5 sentidos durante o texto, né? E normalmente elas são bem marcantes, né? O tato, a audição, a visão, o olfato, o paladar, né? Isso faz com que enriqueça muito mais o texto e a própria criação, a facilitação da leitura. Em espanhol, como a gente não tem essa habilidade muitas vezes de estar utilizando, nós vamos mostrar aqui algumas situações desse quadro, por exemplo, como fazer uma descrição simples da pele, por exemplo, a piel, né? Eu coloquei em português e espanhol, clara, morena, negra, né? Como seriam os olhos, a cor dos olhos, né? Castanhos, marrones, negros, verdes, azules, grises, que são cinza, claro, e a tradução está em português também. E a cor do cabelo também, né? Castanho, marrom, rubio, e aí cuidado com rubio é loiro, tá? E pelirrojo, pelo vermelho, né? É ruivo, ok? Cuidado para a gente não cair também nessas pegadinhas, né? E a cor do cabelo, né? Aliás, que tipo de cabelo? Nós temos mediano, nós temos o pelo corto, nós temos o pelo liso, ondulado, calvo, e assim vai, gente, né? São aqui somente alguns exemplos. E aqui, mostrando um pouco de aspecto, de aparência, né? Como nós vamos encontrar descrição, como fazer algumas descrições, né? A pessoa, como ela é alta, né? Mediana, baixa, delgado, flaco, fuerte, gordo, débil, cuidado para não confundir flaco com fraco, ok? Flaco é magro,
tá? Fraquito, magrinho e tudo mais. E débil, né, é fracos de força, ok? E aqui outras que nós colocamos aqui, de hábil, que é ágil, né, adestrado ou treinado, bem posto, preparado, torpe, desajeitado, tirado, largado. E aqui a gente coloca aqui, gente, isso aí tudo como exemplo de descrição que nós em espanhol, que nós chamamos, aliás, de prosopografia, tá? Que ela basicamente ela está fixada, ela dá uma atenção maior que às características físicas de uma pessoa ou do personagem que se encontra, né? E aqui nós colocamos alguns exemplos para você, como mi padre tiene pelo rubio delgado e lleva bigote, tá? Como são tus amigos, são muito amistosos, como é su tío ou tu tia, né? Mi tia é jovem, gorda, tiene ojos azules e es baja, né? E assim vai, gente. E as descrições do tipo prosopografia, elas vão estar inseridas, gente, na descrição pessoal, certo? E nós temos também que o nosso material mostra o tipo etopeia, tá? Ou etopeia, tá? Que é uma estrutura retórica que consiste em que? Na descrição de características morais e psicológicas de uma pessoa. E aí a gente coloca, inclusive, e detalhe, a gente não pode confundir essas descrições morais, né, psicológicas com as descrições físicas, que são prosopografia, ok? Então, olha o nosso exemplo. Sempre sentava ao fundo da classe. Era fechado, tímido, pero mucho más inteligente que el resto, aunque se encargaba de pasar desapercibido. Las pocas veces que participó en la clase con su voz débil, que se esforzaba por levantar, dijo cosa que no dejó a todos con la boca abierta. Se notaba que era culto, reflexivo e memorioso, además de criativo. Observa que aí essa característica, gente, de coisas que ele possuía, né? De formas, né? De maneiras, de características bem diferente essa descrição da prosopografia, que é a descrição física, certo? E aí nós vamos seguir para outras possibilidades que são mostradas também no nosso material, tá? Ainda dentro de Etopedia, tá? Nós temos 3 exemplos aqui para que fique bem tranquilo, para a gente não ter dúvidas, tá? Primeiro seria assim: su rutina será tão rigorosa que os vecinos los aprovechavam para ajustar seus relojes. Assim era Kant, um filósofo que, quizá por su complexión enfermiza, se aferró en la oportunidad y previsibilidad hasta su muerte. Cada día se levantaba a las 5 de la mañana, de 8 a 10 o de 7 a 9, según el día, cada sus lecciones privadas. Era amante de la sobremesa, que se podrían extender por hasta 3 horas. Más tarde, siempre a la misma hora, daba un paseo por su pueblo, del que jamás salió, para luego dedicarse a la lectura y la meditación. A las 10, religiosamente se acostava a dormir. Beleza? Observe aí, olha as características aí que não físicas, tá? Da sua forma, da sua maneira, da sua rotina, no caso aí do nosso filósofo Kant, tá? O segundo exemplo seria assim: su único Dios era el dinero, sempre atento em como venderle, hasta lo invendible, alguns ingenuos que se topava en la estación, al que con palabras y demostraciones lograba embelezarse con un botón. Para él, todo valía cuando se trataba de vender. La verdad nunca fue su norte. Dali que lo aprovavam el sofista. Observa um homem que vivia da mentira, né? Da venda, de enrolar, certo? E aí nós passamos para outro quadro que mostra a gente uma outra característica, que é o retrato, que tem como característica trabalhar, mostrar as características físicas e psicológicas de uma pessoa, tá?
Mi madre, al revés de mi padre, no era gruesa, aunque andaba muy bien de estatura. Era larga y chupada e não tinha aspecto de boa saúde. Uma pessoa, gente, ela pode ser ou estar boa, má, inteligente, ser burro, tanto feliz, triste, bonito, feio, jovem, viejo, tranquilo, calmo, enfim, gente, várias características, né? A gente pode utilizar na questão do retrato. Tranquilo até aí, né? E aí nós vamos passar para o mais fácil de todas, que é caricatura, desculpa, que tem a característica assim, de trabalhar, de mexer com o quê? Com a deformação das características de uma pessoa. É uma descrição, gente, burlesca, e a gente encontra muito isso no Enem. E aí, pra gente, nós temos aí 2 quadros, né, que referem muito, que mostra muito essas deformações, gente, pode ser de várias maneiras, tá? Então, olha só, um nariz grande, a gente faz um nariz pequeno, a questão de característica mesmo de querer ser mais esperto que o outro, entendeu? Querer dar golpe no outro. Então, todas essas questões aí, elas podem ser mostradas nessas questões caricaturais, tá? E o autorretrato, gente, como o nome fala, autorretrato, auto, né, de si mesmo. É a descrição que faz a pessoa, que fala a pessoa sobre si mesma, né? Existem 2 tipos, tá? O autorretrato físico e o autorretrato moral. No físico se trata do que? Da descrição da fisionomia, né? Que se descreve, né? E o moral descreve algumas características de seu espírito, de seu pensamento, né? No nosso exemplo diz assim: soy delgado, moreno y bajito. Nunca pude engordar lo suficiente para llenar los pantalones de mi hermano mayor. Mis ojos son oscuros y están llenos de pestañas largas y finas. Mi nariz es mediana, pero ligeramente aguilena. Mi boca es mediana, pero mis labios son gruesos. Assim que me dizem besuchón. Gente, então observa que aqui fica muito, muito, muito claro essa descrição da própria pessoa, tá? Que nós falamos de quê? Refere-se ao autorretrato, né? E nós temos aqui, gente, a questão do autorretrato que refere-se à moral. Olha lá, soy más corajudo que comprensivo. Más impredecible que los daños provocados por un tsunami gigantesco. No me gusta la ciencia ficción. Me considero la derecha, aunque la vida me puede cambiar a la izquierda sin darme cuenta. Considero que las reglas existen por algo y la disciplina es la guia que lleva el caminho correto. Então observa, nós temos aí, gente, 2 tipos diferentes, bem detalhados, de descrição, certo? E nós temos também, já para encerrar, a descrição tipo topográfica, tá? Que trabalha, que busca sempre fazer o que? A descrição da paisagem específica onde está cada um dos seus elementos. Tá? O exemplo seria assim: el despacho de contraones estava em uma planta baixa na calle de Caspe. Percebe aí a descrição da rua, né? De plantas, da planta baixa, né? Estava numa planta baixa da calle, tá? Constava de um recibidor, a nasla de gabinete de trasteiro, certo? Um lavabo, observa. Então nós vamos fazer essa característica do local, ou de uma casa, ou de um terreno, ou de um campo, ou de uma cidade, tá? As características que nós vamos fazer, a descrição característica do local em que se encontram os elementos, ou nosso texto, né, que perdura por vários ambientes, né, certo? E também nós temos a cronografia. Cronografia, pelo próprio nome já fala, crono, né, da descrição de tempo, momentos temporais determinados, certo? É o tipo também de descrição. Diz assim: los antecedentes de la familia azteca de Tenochtitlán comienzan a tener características históricas durante el siglo XIV. Según atestigan 2 manuscritos jeroglíficos, la estructura de la cultura, las explicaciones que a raíz de la conquista suministraron sobre los monumentos indígenas.
né, contemporâneo. Você observa aí que nós estamos trabalhando o quê? Normalmente ele aparece com um contexto histórico, tá, gente? Fazendo o que a gente chama normalmente em redação, né, os flashbacks, esse reiterando tempos, né, certo? Então, as questões cronográficas, né, dentro desse gênero, dentro dessa estrutura de textos, né, de estrutura que nós podemos encontrar na nossa prova de Enem, certo? Chama-se cronografia. Então, é algo bem tranquilo, é algo que não creio que não seja difícil, certo? E é importante que a gente veja, que a gente não esqueça de algumas características, né, já apontadas em sala de aula, certo? Do tipo de descrição denotativa ou objetiva, né, que já foi falado pelos professores, né, em que o emissor informa sobre as características do descrito, né, a intenção, né, a questão das realidades, realizar as valorizações das pessoas, né, tá? Então a denotativa, né, ou objetiva, certo? A gente não pode deixar de esquecer, né? E nós temos também a conotativa, na descrição conotativa ou subjetiva, né, onde o emissor, em sua visão particular sobre o que descreve, né, escolhendo as características, né, que interessam, não é isso? E que ele quer, na verdade, expor, né, as impressões. Tá? Então, nós temos a objetiva, aquela que eu estou visualizando, aquela que eu estou tentando mostrar, e a subjetiva, aquela que eu percebo, certo? Então, eu creio que ficou bem tranquilo. Caso não tenha ficado bem claro para vocês, tá? Nós vamos então o quê? Verificar, vamos entrar em contato para que a gente não se perca, certo? Lembrando que tipo de descrição, nós temos prosopográfica, etopecha, retrato, autorretrato, caricatura, paralelo, laudatória. Essas duas últimas a gente não viu, essas duas últimas não contêm nosso material, certo? E fica para nós a proposta de resolução, tá? As atividades propostas, para que nós façamos então, que é até a página 4, certo? E aí nós vamos passar para adjetivo no classe 19 e assim por diante. Beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus.